Do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Enquanto se reuniam na Galileia, Jesus profetizou: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vão lhe tirar a vida, mas ele ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. Os discípulos, espantados, ficaram extremamente tristes. Tendo chegado a Cafarnaum, chegaram ao apóstolo Pedro aqueles que davam as 2 dracmas do imposto. Perguntaram a Pedro: como é? O vosso mestre Jesus não paga o imposto? Não paga as 2 dracmas do imposto? Pedro, sem ter falado com Jesus, respondeu logo: sim, paga. Ao entrar em casa, embaraçado, olhando para Jesus, o mestre, antes que Pedro falasse, lhe respondeu, perguntando: que te parece, Simão Pedro? De quem da terra tributo ou imposto? Dos teus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros, naturalmente. Jesus concluiu: portanto, são isentos os filhos. Mas Pedro, para não os escandalizar, vamos pagar o tributo. Vai até o mar, lança o anzol, o primeiro peixe que subir, segura-o bem, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Então toma o estáter, entrega-lhes o estáter por mim. Todo o Evangelho é essa riqueza, essa maravilha, a nos apontar o caminho certo da salvação. Vemos logo ali como Jesus falava com naturalidade que ia ser entregue nas mãos dos pecadores por obra dos principais sacerdotes do diabo que os carrega. Porque vocês pensam o quê? Que Jesus foi preso por malfeitores, por batedores de carteira? Não. Foi preso por causa dos principais sacerdotes do diabo que os carrega. É onde a gente vê que eles não sabem de nada. Então os representantes de Deus prendem o próprio Deus, mandam crucificar o próprio Deus. São representantes do diabo que os carregue.
que representava o poderio romano, ele era o representante do imperador romano. O próprio Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele viu que ele não tinha culpa nenhuma. Prenderam Jesus por inveja, porque não eram representantes de ninguém a não ser da sua própria maldade e da sua imensa ignorância. Pois bem, Pilatos chegou a receber um aviso de sua esposa. A esposa, preocupada, sonhou com Jesus, que era um inocente, que não podia ser condenado. Então mandou um recado lá ao pretório: Pilatos, não te metas com esse justo, ele é inocente, que seu sangue não caia sobre ti. Então reforçou em Pilatos aquela vontade de libertar Jesus. Mas o que é que faziam os principais sacerdotes do diabo que os carrega? Crucifica-o! Crucifica-o! Então Pilatos vinha e dizia: mas quem que vocês querem? Jesus, que é inocente, ou Barrabás? E os principais sacerdotes e os fiéis de cabrejas: queremos Barrabás! Barrabás! Queremos é Barrabás! Crucifica Jesus! Igualzinho como nos tempos modernos. De modo que Pilatos não teve outro jeito, porque chegaram a ameaçá-lo de fazer queixa a César, imperador, de que Jesus se dizia rei. Rei só podia ser César. Bem que eles odiavam o imperador romano, porque Roma dominava a península, né? A Palestina. E eles queriam ver os romanos pelas costas, claro. Mas, para matar Jesus, fizeram-se de amigos de César, imperador. Rei é um só, é o imperador romano, para crucificar Jesus. Mas que adiantou? Crucificaram Jesus e, conforme ele mesmo profetizou, 3 dias depois se levantou, apareceu entre todos os discípulos, ficou 40 dias com eles, dando lições. Tomé, que não acreditava, o Tomé disse logo: Eu, hein? Se não botar o dedinho lá no lugar dos cravos e da lança, eu não acredito nisso não. Que história é essa que Jesus ressuscitou? Eles naquela época estavam trancados a 7 chaves com medo dos judeus, porque os judeus estavam pegando para caçar. Então estava todo mundo trancado, a valentia acabou. Até que um dia, e exatamente 8 dias depois, atravessando as paredes, Jesus apareceu entre eles. Não entrou pela porta, nem pela janela, nem pelo telhado. Atravessou as paredes e foi logo dizendo: Tomé, vem cá, põe o dedinho aqui nos cravos, no lugar dos cravos, nos pés e nas mãos. Agora põe aqui o dedo no lugar da lança. Aí Tomé começou a chorar de arrependimento, caiu de joelhos e gritou: meu Senhor e meu Deus! Compreendeu que só o Deus do planeta podia ter aquele poder. Não era o Deus total, porque o Deus total é o Deus do universo, de todos os planetas, de todas as estrelas, de todos os mundos que rolam no infinito. Mas neste planeta Terra, Jesus é Deus. Muita gente quer comparar Jesus a um grande mestre, um grande iniciado.
Jesus estudou com os essênios, aprendeu o Evangelho com os essênios, que era uma escola muito rigorosa, de gente que jejuava, não tomava banho. Isso dá muita espiritualidade. O odor de santidade é o fedor. Vamos dizer a coisa como é. Muita gente hoje não toma banho para cheirar como um santo aqui para cima de nós. Será possível que a higiene é contrária à santidade? Mas eles fedem um bocado, hein? Vocês sabem disso, é só chegar perto. Pois bem, nós aqui pregamos a moda do povo. O povo quer entender o negócio. O povo está entendendo, não está? Muito obrigado. Não vai ser crucificado, não? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou apenas o estafeta. Dessa vez, ele vem, mas ninguém vai crucificá-lo mesmo, não. Ao contrário, como está no Apocalipse, e o Apocalipse nós vamos lá. Diz claramente, que muita gente diz que vale que eu, nessa altura, já estarei morto. Não vou ver o fim do mundo. Já estarei embaixo da cova, lá no fundo da terra. Quem foi que disse? No dia da volta de Jesus, toda a humanidade estará presente. Os vivos e os mortos estarão presentes. É o próprio Jesus, não é Zarur, não. Eu nunca disse que isto é meu. Ele é que me ensinou, tudo isso é dele. Está lá no Apocalipse, para quem tem olhos de ver. Eis aí Jesus de volta, e todos os olhos o verão. Todos, quer dizer, de todos. Inclusive daqueles que o trespassaram, o traspassaram, isto é, que o crucificaram. Está no Apocalipse de Jesus segundo São João. Agora, o que há de adorável no Cristo é essa simplicidade, essa humildade, com que ele procurou ser como um de nós. Procurou ser um homem como outro qualquer, querendo mostrar até onde ia a sua modéstia. Foi ser um carpinteiro, filho de carpinteiro. Deixou Herodes ser rei, Nero rei, Calígula rei, e ele era apenas um operário carpinteiro. Sendo como era o dono do planeta, portanto o dono da Palestina, era o dono de Roma, era o senhor dos imperadores, dos governadores e dos principais sacerdotes do diabo dos carréis. Sendo tudo isso, pagava imposto. Pagava imposto, o que não era legal. Diante da lei, ele estava isento. Mas, para não escandalizar, para mostrar que até aí ele se submeteu, Jesus não paga as 2 dracmas? Cada dracma valia 315 réis na moeda brasileira. 2 dracmas. Com as de Pedro, então eram 4 dracmas, moeda grega. Como é que é? Paga ou não paga? Eles queriam sempre um pretexto para mexer com Jesus. Então Jesus
Com a sua dupla vista, estava vendo tudo. Mas Pedro disse que sim, que ele paga, mas nem tinha falado com Jesus. Aí chegou lá gaguejando, pigarreando. Jesus já sabia de tudo, aliviou Pedro dizendo: o que tu achas, Simão? Então vem ali a pergunta do versículo 25. De quem recebem tributo ou imposto os reis do mundo? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: dos estrangeiros, Senhor. Então Jesus concluiu: portanto, isentos estão os filhos de pagar esse imposto ou tributo. Mas, para que não nos escandalizemos, vai até o mar, lança o teu anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o bem, abre-lhe a boca e encontrarás um estáter. O estáter era a moeda que valia exatamente 4 dracmas. As 2 dracmas que Jesus tinha de pagar e as 2 que Pedro tinha de pagar, porque Pedro também não tinha dinheiro. Pois bem, Pedro foi lá, botou o anzol, pegou um peixe, abriu a boquinha do peixe, encontrou o estáter e pagou aos publicanos 4 dracmas. Aqui para nós, que piada, hein? Jesus, o dono do planeta, que criou isso aqui, pagar imposto aos que se julgam donos do planeta. Essa não. Essa não. Pois bem, Jesus até aí mostrou a sua humildade. Agora experimente um de vocês botar um estáter na boca de um peixe. Ele não conhecia os óculos cruzes. Então mandou 2 discípulos buscar um certo jumento que estava num certo lugar. Aí os discípulos disseram: bem, mas se a polícia vier, como é que vai ser? Vocês digam: o mestre precisa do jumento para cumprir a Escritura, e eles deixarão imediatamente vir o jumento. E eles que não eram jumentos deixaram. Está vendo? Um dia isso será possível. Mas hoje, se eu disser: traz aquele jumento que está lá, o dono vem e traz metralhadora, não é? Porque cada qual quer ser mais dono das coisas. Um dia ninguém será mais dono de nada, a não ser da sua ignorância.